Kleber Flores é engenheiro civil. É um dos fundadores da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista. Ele também é diretor da União Espírita de Vitória da Conquista e é o atual coordenador do Conselho Regional 10 da Federação Espírita Baiana, para tratar do tema reencarnação e educação moral, dentro desta semana intitulada Reencarnação, uma lei natural da vida. Nós convidamos o nosso conferencista Kleber Flores. A todos os presentes, o nosso boa noite, e que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar sempre presente no coração de cada um de nós. Agradecemos primeiramente a oportunidade de aqui fazermos presente, de alguma forma contribuir, trazendo-nos reflexões para o entendimento de um dos princípios da doutrina espírita, a reencarnação e, consequentemente, a nossa evolução moral. Gostaríamos de fazer algumas indagações. O que é reencarnação? Que conceito nós temos da reencarnação? Eu acredito, eu vivencio. Também poderíamos fazer uma outra indagação. E do ponto de vista ético, moral, eu trago este desenvolvimento na sua plenitude? Obviamente que não. Todos nós estamos em um processo de evolução intelectual, moral, espiritual. Como nós poderíamos definir a palavra reencarnação? Segundo os orientadores ou os benfeitores espirituais, reencarnação é o retorno sucessivo de um mesmo espírito à vida, porém em corpos diferentes. Deu para absorver a ideia, o conceito? O que é a reencarnação? O que é este retorno sucessivo de um mesmo espírito à vida, porém em corpos diferentes? Essa informação já traz-nos um ensinamento de que somos espíritos individualizados, imortais. Vida só temos uma. Existência temos várias. Isso equivale a dizer que nós, individualmente, enquanto espíritos, fomos criados por primeira vez e única pelo Criador. E há de ser, há de infinito, eterno. Nós temos várias experiências, que são chamadas as experiências
reencarnatórias. Mas e qual a relação entre reencarnação e evolução moral? Que processo é esse que permite a nossa melhora? Como foi aqui muito bem colocado na introdução por nosso companheiro Wesley, dizendo que esta evolução moral são hábitos adquiridos. Mas nós indagamos se o conceito de reencarnação é o retorno sucessivo de um mesmo espírito à vida, porém em corpos diferentes. Nós também poderíamos perguntar a este público que aqui está: e eu individualmente, eu acredito na reencarnação? Isso é verdade para a minha pessoa? Obviamente que nós estamos falando para um público que supõe-se ser, na sua maioria, espíritas. Mas poderíamos ter aqui alguns simpatizantes? Sim. Poderíamos ter neste ambiente pessoas que estão tendo a oportunidade de conhecer esses conceitos nesta ocasião? Sim. Mas se estamos falando para um público eminentemente espírita, nós acreditamos na reencarnação? Por que nós estamos fazendo este questionamento? Porque na maioria das vezes nós acreditamos na reencarnação, mas não vivenciamos o conceito. Isso é fácil de nós entendermos. Vamos imaginar de que os nossos celulares, eles vão tocar de forma individual. E você se ponha nesta condição de atender o celular neste ambiente e alguém dar-lhe uma notícia: venha urgente, aconteceu um acidente gravíssimo e alguém desencarnou. Qual a nossa atitude enquanto espíritas? Se eu sei da reencarnação, se eu acredito na reencarnação, eu vivencio o conceito? Eu vou dizer à pessoa que está do outro lado da linha e dizer: não, isso é normal. Meu filho, minha filha, meu pai simplesmente retornou ao mundo espiritual. É assim que funciona? Ainda não. Porque nós ainda não estamos educados moralmente, educados espiritualmente. Nós estamos em um processo de evolução, de aprendizado. Quando nós falamos de reencarnação, algumas pessoas têm-se a ideia de que é um conceito eminentemente espírita, e não é. Várias religiões orientais, elas têm esse conceito, têm este princípio, têm este fundamento do retorno à vida corpórea. Talvez com entendimentos um pouco diferentes. Os nossos irmãos, por exemplo, budistas, acreditam no retorno? Acreditam. Mas acreditam também em uma pequena palavra chamada de metempsicose, que é a possibilidade, diante do princípio budista, de um espírito retornar a um corpo de um animal.
normalmente para pagar os seus débitos, o karma. A doutrina espírita não coaduna com este entendimento. Uma vez adquirido o corpo humano, o espírito só retorna para experiências em corpos humanos. Mas, e Jesus? Será que o Cristo ensinou-nos sobre a reencarnação? Sobre o retorno do espírito a várias existências corpóreas? Sim, obviamente que sim. Poderíamos aqui citar apenas 2 passagens para fortalecer o conceito, a ideia da reencarnação. Vamos encontrar no Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 17, a partir do versículo 1, onde este evangelista narra-nos a história de Jesus, seguido de 3 dos seus discípulos, e indo ao alto do Monte Tabor, na presença de Tiago, Pedro e João. Ali acontece um fenômeno que todos nós já ouvimos falar: a transfiguração do Mestre. Poderíamos traduzir para um melhor entendimento: Jesus tornou-se luminoso, radiante de luz, brilhante. E naquele momento apareceu diante também dos 3 dos seus discípulos, Moisés e Elias. A famosa transfiguração do monte. E dialoga. Pedro, o mais próximo do mestre, ele fica tão inebriado com aquela visão que ele pergunta: Senhor, tu queres que façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? E Jesus diz que não há aquela necessidade, inclusive de que não comentasse com os outros, até que o Filho do Homem renascesse dentre os mortos. Era uma visão mediúnica que aqueles 3 dos seus discípulos estavam tendo. E Jesus pede cautela. Mediunidade é coisa santa que deve ser tratada, como disse Simão Pedro, com santidade. E Pedro indaga ao Mestre Jesus: Senhor, dizem os escribas, porque ele era um leitor, ele buscava o entendimento das sagradas escrituras antigas, dizem os escribas que Elias havia de vir. E Jesus dá uma resposta a Pedro: Pedro, Elias havia de vir e veio para restaurar todas as coisas. Só que nós temos um entendimento materialista. Restaurar que coisas? Do povo? Não, dele próprio. Fazer com que o aprendizado seja efetivo. E Jesus diz que Elias havia de vir e veio. Vós é que não reconheceis, e fizeram dele o que fizeram. Pedro, na realidade, fica trabalhando aquelas informações do mestre. Confabulam entre si e dizem: isso está escrito em qualquer Bíblia, seja aquela lida pelos nossos irmãos católicos, por nossos irmãos evangélicos, ou por nós, espíritas. Entenderam eles que era de João Batista que Jesus estava a falar. Quem foi Elias? Quem foi João Batista? Elias, na realidade,
viveu entre o ano de em torno de 950 antes de Cristo. Foi considerado um grande profeta, um homem de Deus, e precisava desafiar outros profetas, profetas de vários deuses, conhecidos como profetas de Baal. E naquele momento, Elias, desafiando os profetas de Baal, faz com que uma fogueira, ela se acendesse apenas com o seu pensamento, com as suas orações, com as suas preces. Na realidade, Elias era um médium de efeitos físicos. E aquela pira entra em combustão. E ele foi considerado um profeta de Deus. Mas o que fez Elias? Passou ao fio da espada todos os profetas de Baal. Retorna mais tarde, na veste carnal ou na veste física de João o Batista, primo do Mestre Jesus. Sendo preso por saber das intenções de Herodíades com o seu cunhado Herodes, este prende-o, mas não tem coragem de matar-lhe. Numa festa, a filha de Herodíades dança para o rei Herodes, e dança tão bem que ele a chama em particular e diz: peça o que quiseres, te dou inclusive metade do meu reino, peça. E Salomé, se aproximando da mãe, ela indaga: mãe, o que eu peço ao rei? Ela, com medo de João Batista contar o seu segredo, ela diz: peça a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Palavra de rei não se volta atrás. E Herodes assim o faz, a contragosto, mas faz. E João Batista tem a cabeça degolada. Doutrina espírita nos ensina lei de causa e efeito, que na realidade não é um castigo de Deus, é um processo educacional. E João Batista teve a oportunidade de compreender o que fizeram outrora com os profetas de Baal. Isso é reencarnação na Bíblia. Uma outra passagem para nós refletirmos de forma rápida está no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Onde esse evangelista nos narra a história de Nicodemos, um doutor da lei. Era alguém que tinha conhecimento das sagradas escrituras antigas. E este homem, ele procura o Mestre Jesus à calada da noite, sozinho. Senhor, sei que tu és mestre, é filho de Deus, mas o que é necessário para se chegar ao reino de Deus? E Jesus, com muita tranquilidade, diz a Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nicodemos, ele fica triturando aquela informação, porque Jesus literalmente diz: necessário é, Nicodemos, nascer de novo. Obviamente que irmãos nossos de outros segmentos, ao lerem esta passagem, têm uma interpretação diferente. Estão equivocados? Não. É um entendimento. É um entendimento de cada um. Onde talvez se entenda que nascer de novo é ser uma nova pessoa. Nascer da água, do Espírito, do batismo, é um entendimento possível
Somos nós que vamos ser contra esse entendimento? De forma alguma. Mas também não podemos negar que a outra possibilidade também é verdadeira. Quando Jesus diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos indaga ao mestre Jesus: Senhor, como pode um homem velho voltar no ventre da sua mãe? E Jesus o diz: Nicodemos, tu és mestre. É como se dissesse: tu sabes. Porque os fariseus tinham a ideia da reencarnação, não da forma como a entendemos hoje, mas trazia este conceito. Tu o sabes, tu és mestre em Israel. E Nicodemos fica com aquela ideia e Jesus vem e complementa: Nicodemos, aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. É como o vento que sopra aonde quer, que ouve a sua voz, mas tu não sabes nem para onde vai e nem de onde vem. Aqui nós fazemos uma indagação. Quem tem filhos aqui presente? Quem são os nossos filhos? De onde vêm? Para onde vão? É isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. É como o vento, Nicodemos. O vento que sopra. Tu não sabes de onde vai, para onde vem, de onde vem, para onde vai. Isso é o Espírito. O que é corpo é nascido do corpo, o que é carne é nascido da carne. E na realidade nós às vezes temos dúvidas dos nossos retornos, da nossa experiência em corpos diferentes. A doutrina espírita, ela traz esses ensinamentos como fundamentos, como princípios, sim. Nós buscamos aqui apenas 2 ou 3 questões para refletirmos sobre esta ideia. Questões que nós sabemos de memória, de tanto trabalhar, de tanto consultar, mas preferimos fazer a leitura de forma literal, para que nenhuma dúvida paire ao ar. É a questão de número 132 de O Livro dos Espíritos, quando o senhor Allan Kardec questiona aos benfeitores espirituais: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Será que nós já paramos para analisar essa questão? Qual o objetivo? Com que finalidade o Criador faz com que um espírito se chegue a um corpo de carne? É encarnação. Mas existe a questão de número 167, lá na frente, que às vezes nós não temos o hábito de estudar, temos o hábito apenas de ler. Questão 132, quais os objetivos da encarnação dos espíritos? Questão 167, qual a finalidade da reencarnação? São 2 coisas diferentes, são 2 coisas distintas. E o que nos respondem os benfeitores? Na questão de número 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles nos dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazer chegá-los à perfeição. É por isso que nós tomamos um corpo de carne,
fazer com que todos nós cheguemos à perfeição, evoluir, progredir. Só intelectualmente? Não. Só moralmente? Também não. Só espiritualmente? Também não. É um conjunto. Dizem mais ainda os benfeitores: para uns a encarnação é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem esta perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade: a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. É desta forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que os orientadores espirituais estão nos dizendo de uma forma ampla? É que o Criador, Deus, criou-nos como espíritos, mas que nós precisamos ter as nossas experiências, e nós viemos em um corpo de carne para, através dessas experiências, elevarmos-nos moralmente, espiritualmente e chegarmos à perfeição. Mas qual a diferença na segunda questão, a de número 167? Qual a finalidade da reencarnação? E eles dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então vejam que a palavra encarnação está ligado mais diretamente à individualidade espiritual, nós, enquanto individualidades. E o processo de ir e vir várias vezes, reencarnação, é de forma coletiva. Humanidade, sociedade, convivência com grupo de pessoas. É esse o objetivo da reencarnação de todos nós, que sem dúvida alguma proporciona a nossa evolução, proporciona crescimento. Escolhemos mais uma questão para fechar esse raciocínio. Livro dos Espíritos, questão de número 799. O senhor Allan Kardec questiona: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso dessa humanidade? Que conceitos essa doutrina traz? Que oportunidades de entendimento nós temos para o nosso crescimento, para a nossa evolução? E eles nos instruem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. E aqui cabe uma indagação: aonde estão os nossos interesses? Por que eu vim aqui hoje? Com que interesse? E nesta minha existência, qual tem sido os meus interesses? Isso é reflexivo. Vai mais ainda: como a vida futura, através dos ensinamentos da doutrina espírita, como a vida futura não estará mais velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. É isso que nós estamos fazendo hoje. É como se nós estivéssemos com a agenda
debaixo do braço, onde todos os nossos atos, pensamentos, ideias estão sendo grafadas nessa agenda e que vão servir de base para a nossa existência posterior. É o que nós estamos fazendo hoje. Na casa espírita que nós frequentamos, lá na nossa cidade, Vitória da Conquista, nós temos uma atividade muito similar, que talvez aqui tenha o nome de atendimento fraterno, onde pessoas chegam por primeira vez à casa espírita e recebem aquele acolhimento e as primeiras informações. Como este ambiente é possível de ter pessoas nesta condição, achamos pertinente essa colocação. O que é reencarnação? Do ponto de vista prático, do ponto de vista do nosso entendimento, é o retorno sucessivo de nós mesmos enquanto individualidades espirituais para exercícios aqui na Terra, porém em corpos diferentes. Mas vamos imaginar de que alguém que esteja aqui presente não acredite nisso, não acredite em experiências anteriores, mas hoje nós somos uma realidade. Hoje nós somos espíritos que estamos movimentando um corpo físico. Não há como negar, nem que queiramos. Eu não posso negar. Se as pessoas acreditam na vida após essa existência, quer seja espiritual ou não, é uma realidade espiritual. E se eu tenho um corpo físico, é porque esta individualidade espiritual está tendo uma experiência no corpo físico. Não há como negar isso. Eu estou na terra, eu estou encarnado, eu sou espírito e estou em um corpo físico. Quem nos trouxe? Não é para esse espaço, não é para Montes Claros. Quem me trouxe ao planeta Terra? Deus, o Criador. Deus trouxe todos nós. E até onde sabemos, só existe um mecanismo que o Criador se utiliza, pelo menos no planeta Terra, para trazer um espírito, para ter as suas experiências neste planeta, nascendo em um corpo de criança. Wesley chegou assim aqui na Terra, eu também, Léo, todos nós, enquanto espíritos, fomos trazidos pelo Criador, através da união do óvulo e do espermatozoide, onde essas células foram se multiplicando e o Criador, já tendo nós, enquanto espíritos, se vinculando a essas células que estão se multiplicando. É o feto, é o bebê, é alguém que nasce. Somos todos nós. Viemos dessa forma. Não há outra forma de se chegar ao planeta Terra sem ser pelo nascimento. Obviamente que este ambiente também está amparado por benfeitores espirituais. Eles estão aqui? Estão. Invisíveis aos nossos olhos? Sim. Mas não estão tendo uma experiência corpórea. Nós estamos. E nós viemos assim, nascendo. Fomos os últimos? Não. O nosso e o vosso companheiro Léo
está aguardando um rebento que vai chegar. 7 meses já nesse processo de chegada. Então nós fomos os últimos? Não. O Criador todos os dias traz espíritos ou permite que espíritos cheguem à Terra para as suas experiências em um corpo físico. Vamos raciocinar. A doutrina espírita permite isso a todos nós, refletirmos, analisarmos e compreendermos. Todos nós vamos retornar ao mundo espiritual. Uns em breve, outros mais tarde, outros daqui a 30, 40, 50, 100 anos, quem sabe? Mas todos nós vamos retornar ao mundo espiritual. E em lá chegando, vamos ficar quanto tempo? 10 anos no mundo espiritual? 100, 1000, 10.000 anos no mundo espiritual? 1 bilhão de anos no mundo espiritual? E aqui cabe uma indagação. Fazendo o quê? 1 bilhão de anos com as mesmas convivências. Quem nos trouxe à Terra? O Criador, Deus. Com que objetivo? Fazer com que cresçamos moralmente, espiritualmente, acumulando bons valores, substituindo as nossas imperfeições por virtudes. Tem alguém aqui neste ambiente que é impaciente, intolerante? Quem somos nós? Será que depois de conhecermos estes ensinamentos da doutrina espírita, estamos melhores ou melhor individualmente do que ontem? Acho que sim. Porque nos dá freios, não limites. Proporciona a todos nós reflexões. Esse é que é o propósito que o Criador traz a todos nós. Mudanças de hábito. Eliminar as nossas imperfeições, as nossas vicissitudes. E ele se utiliza desse mecanismo que é pura justiça divina. Alguém vai falar sobre esse tema? Reencarnação e justiça divina. Somos impacientes, intolerantes, às vezes com um pouquinho de vaidade, orgulho, egoísmo, e estamos em um processo de aprendizado. Se o Criador nos traz para sermos essas pessoas melhores, mas nós nos esquecemos, nós erramos. Se Deus já me trouxe uma vez, porque nós estamos aqui, o que impede Deus de me trazer uma segunda vez? Nada. Essa colocação nós fizemos em um culto ecumênico, na formatura de jovens do curso de Direito. E nós precisávamos usar de uma pequena argumentação, não era doutrinação. Era um culto ecumênico onde participava um padre, um pastor e eu. 3 jovens, eu vou me colocar nessa condição. 3 jovens. E quando nós fomos falar aos formandos, nós fomos falar de responsabilidade, de ética, de moral, de princípios espirituais e religiosos. Que eles tivessem uma conduta ética, porque se somos espíritos imortais, as nossas ações elas repercutem aqui
e além. As nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles também repercutem no mundo espiritual. E se somos espíritos imortais, e o Criador já nos trouxe uma vez, poderia trazer a segunda. E quando terminamos o culto ecumênico, o pastor se aproximou de nós e disse: Kleber, se você não fosse espírita, eu levaria para pregar na minha igreja. Porque esse argumento me deixou uma pulga atrás da orelha. Eu vou lhe ser sincero, eu não acredito em reencarnação. Eu não recebi essa base de conhecimentos. Não, isso não passa por minha cabeça. Eu estou sendo sincero. Eu não recebi, eu não adquiri esse princípio, esse fundamento. Mas como você perguntou, me deixou com a pulga atrás da orelha. Se eu sou espírito imortal, e Deus já me trouxe uma vez aqui à terra, o que impede dele me trazer uma segunda vez? Nada. Então, para aqueles que não acreditam na possibilidade da reencarnação, é uma opção. Mas o fato de não acreditar não inviabiliza a possibilidade. Reencarnação é fato, são oportunidades, porque onde estaria a justiça divina? Em fazer com que pessoas tenham uma vida muito curta, de alguns minutos, de alguns segundos, de alguns dias, de alguns anos, sofrer ou viver eternamente em um lugar bom ou em um lugar ruim. O que seriam das mães que clama por seus filhos com o amor de mãe, de pai, em saber que os seus filhos têm deslizes e que não vão para o céu, que vão diretamente ao fogo do inferno? Que Pai celestial seria esse? Que Criador seria esse? Não. Nós temos um Criador perfeito, que se utiliza desse mecanismo, a reencarnação, como um processo educativo, que permite a todos nós, por nossas escolhas, cairmos, mas vem a oportunidade do levantar, do crescer, do aprender. É por isso que todos nós estamos substituindo as nossas imperfeições pelas virtudes. Quem somos nós? Faça a avaliação, quem aqui está, quem conheceu estes princípios através dessa doutrina do Cristo, trazida pelo codificador, através da pleiade de bons espíritos. Como eu estava há 10 anos, eu tenho certeza que alguns aqui iriam dizer: olha, eu já fui muito impaciente. Há alguns anos, se alguém dissesse com a voz mais alterada, eu dizia: esse desaforo eu não levo para casa. Bateu, tem que levar. Hoje, eu refiz esses conceitos. Mas quem fomos nós na nossa última encarnação? Como fomos nós na experiência anterior a essa que estamos vivendo hoje? Melhores do que somos hoje? Não.
porque se fosse assim, nós aqui não estaríamos. O Criador tem uma perfeição nas suas leis. Mas, como estava você? Há 3 encarnações. Há 500 anos. Você, há 1000 anos. Como você estava como espírito? Você ali, à época do Cristo, há 2000 anos, como nós estávamos enquanto espíritos? Brigando, matando, roubando, como estávamos nós? Há 10.000 anos. Há 10.000 anos, como estávamos nós? Eu tinha o conhecimento que tenho hoje, não é só o conhecimento intelectivo, mas o conhecimento moral, da tolerância, da paciência, da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade, há 10.000 anos, como estávamos nós enquanto espíritos. Há 1 milhão de anos, fomos longe? Não, não fomos. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel nos traz uma referência do Cristo, Jesus, dizendo que na formação do planeta Terra, ou seja, há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era o governador espiritual da Terra. Há 4 bilhões e meio de anos, Jesus, o governador espiritual da Terra. Tem evolução espiritual este espírito? Cabe algumas interpretações, como o autor Dan Brown, dizendo que Jesus se apaixonou por Maria Madalena, houve relacionamento, talvez uma descendência. Cabe isso? Nós já analisamos a profundidade deste espírito, Jesus. Isso é o processo de evolução de todos nós. A evolução moral, ela vem com as nossas experiências, com as nossas vontades. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Sem dúvida alguma, talvez, buscando conhecimentos, para podermos sermos melhores hoje do que ontem, e buscar uma meta para que sejamos melhores amanhã do que somos hoje. É essa a correlação entre reencarnação e a oportunidade da educação moral. Na vinda, no trajeto da nossa cidade até aqui, eu fiquei imaginando como esse princípio precisa ser difundido, como esse princípio precisa ser entendido, mas acima de tudo vivenciado. Se algumas pessoas, e aqui não vamos rotular nenhuma classe, para que não haja má interpretação, mas pessoas, vamos imaginar pessoas tendo conhecimento das suas responsabilidades, sabendo que os nossos atos eles repercutem, que se eu tirar a vida de alguém, esse alguém vai morrer no corpo físico, mas vai ter continuidade como espírito. Imagine a atitude de algumas pessoas que detêm o poder, que querem tudo para si e para os seus, que fazem das suas ações atrocidades, que faz da nossa comunidade
momentos de sofrimento, por ganância, por orgulho, por vaidade. Que processo educacional enorme para a humanidade se as pessoas tivessem a consciência do processo reencarnatório, que Jesus tão muito bem colocou, só que não de forma aberta como estamos falando aqui hoje, porque a cada um é dado segundo a sua condição, segundo o seu entendimento. Jesus falou de reencarnação, de retorno, de mundo espiritual, de forma um tanto quanto velada. Se nós chegarmos para os nossos filhos ainda em tenra idade, eles entenderão as coisas de adulto? Não, o diálogo é apropriado e Jesus fez isso. Jesus trouxe-nos esses ensinamentos ainda de forma velada, em forma de parábolas, para que o nosso entendimento hoje seja mais pleno, seja uma fé raciocinada de possibilidades. Encerramos com uma mensagem que coaduna muito bem com este momento, com o tema. Ela é bastante reflexiva e nós a temos assim com muito cuidado. É uma mensagem que está no livro Vinha de Luz. Estávamos ouvindo um trabalho do nosso companheiro Haroldo Dutra, e ele estava falando exatamente sobre este livro, fazendo toda uma descrição apenas com o prefácio deste livro, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. E quando ele falou sobre a introdução deste livro, o prefácio, já que nós temos a facilidade eletrônica às nossas mãos, eu já contava com o livro em forma digital, eu digitei a palavra reencarnação. E foi como um imã, caiu na mensagem de número 20, intitulada Porta Estreita. E o que esse orientador espiritual Emmanuel diz-nos nessa mensagem? O livro Vinha de Luz, ele é como uma coleção Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz. São livros que trazem uma passagem do Evangelho de Jesus e uma narrativa, uma explicação. E na mensagem de número 20, intitulada Porta Estreita, a passagem do Evangelho diz o seguinte, abre aspas, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes de fazer a leitura, vamos aqui nos colocarmos na condição de individualidades espirituais que nos encontramos na fila do retorno, ou seja, você se coloque na condição de ouvir essa mensagem como se estivéssemos lá, sendo preparados para o nosso retorno, a nossa reencarnação. E os orientadores esclarecem através de Emmanuel. Antes da reencarnação necessária ao progresso moral, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais.
Ou seja, nós somos tão devedores, nós já tivemos tantos erros, que ao chegarmos a esta fila do retorno, a gente se vê em uma condição difícil. Nossa, eu errei tanto, mas eu quero retornar. Eu terei a minha oportunidade, eu sei que desafios eu enfrentarei. Quem sabe um filho com alguma deficiência, talvez um esposo difícil, ou uma esposa um pouco impaciente. Ninguém vem enganado, ninguém. Todos os nossos desafios que nós estamos enfrentando, não foi às escondidas, foi colocado, está aqui. Você vai enfrentar isso, aceita? Não, então retorna. Aceito, então vá, estaremos contigo, estaremos dando forças. Isto são as portas estreitas, eu aceito. É aquele filho que necessita da nossa dedicação, como pai, como mãe, como educador. Eu aceitei. São as portas estreitas na nossa vida. Diz-nos ainda Emmanuel: obtém o vaso frágil da carne, reencarnamos, já chegamos. Em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. É isso que nós viemos fazer aqui na terra. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Aqui cabe também outra reflexão. Aonde estão os outros? Que outros? Talvez o meu esposo, a minha esposa, meus filhos, a minha amiga que sempre diz que quer vir e não veio. Quantos poderiam estar aqui presentes? Mas hoje tem um filme, hoje tem um capítulo da novela. Hoje tem tanta coisa que desvirtua dos princípios éticos, morais. Às vezes nós transitamos por onde transita a multidão. E nos esquecemos de que somos espíritos. Espíritos imortais. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Isso acontece muito. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo a realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da a humildade, a paciência, a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo, mas não conseguem. Essa é a mensagem de Emmanuel, que permite a todos nós reflexões
profundas sobre essa nossa atual existência, sobre a oportunidade da nossa educação moral, do servir, do doar, do compartilhar. Só para que se tenha uma ideia. Que compromisso nós assumimos diante da espiritualidade? Que compromisso eu assumi diante dos meus benfeitores espirituais? Qual é o meu objetivo existencial? Relacionar-me bem com os outros, com meu filho, com meus filhos, com o esposo, com a esposa? Dedicar à seara do Cristo? Qual foi o meu compromisso? E nós podemos trazer essa reflexão para mais perto de nós. Estamos num espaço muito bonito. Lembra-nos, inclusive, o centro de convenções da União Espírita, que tem mais ou menos essa largura, talvez o dobro em profundidade. Mas esse é um espaço maravilhoso, bem iluminado, com o som chegando até vocês de forma audível. Mas quem fez a limpeza desse ambiente? Quem arrumou as cadeiras? Quem se colocou à disposição para recepcionar as pessoas que aqui estamos? Quem abriu um sorriso largo de boas-vindas? Quais os nossos objetivos na casa espírita? O que eu estou fazendo para o meu semelhante? O que eu estou fazendo para diminuir o sofrimento do meu irmão? O que eu estou fazendo para a conscientização das pessoas que o mundo é bom. As pessoas é que talvez não estejam sendo tão boas, mas qual o meu trabalho na casa que eu frequento? O que eu estou dando de verdade? O que eu assumi na espiritualidade e não estou cumprindo? Qual o meu objetivo educacional? Não para com os outros, mas para consigo próprio. Eu estou agradecendo ao Criador as oportunidades a que Ele tem nos dado. Agradecemos a Deus a oportunidade do conhecimento por nossos filhos, por nosso lar. Às vezes sim, às vezes não. Deixamos essa mensagem de agradecimento ao Criador, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado por nossos braços perfeitos, enquanto há tantos que são mutilados. Obrigado, Senhor, por nossos olhos também perfeitos, pois há tantos que não enxergam a luz. Obrigado, Senhor, por nossa voz que canta, enquanto há tantas que emudecem. Obrigado, Senhor, por nossas mãos que trabalham, enquanto há tantas que estão a pedir. Como é maravilhoso, Senhor, poder ter um lar para voltar, enquanto há tantos que não têm para onde ir.
Sorrir enquanto há tantos que choram. Sonhar enquanto há tantos que têm pesadelo. Amar, Senhor, enquanto há tantos que odeiam. Mas acima de tudo, Mestre, viver, porque há tantos que retornam antes mesmo de nascer. Muita paz. Obrigado.